tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas, uma ótima tarde de domingo a todos. Que Deus abençoe sua casa e sua família grandemente. Bom, pessoal, o intuito deste canal é trazer notícias para que as pessoas fiquem informados, para que as pessoas saibam do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer através de outros sites, de outros blogs, de outras mídias, mas que as pessoas não têm muito acesso ou não têm hábito de ter acesso. E o YouTube é uma plataforma com mais facilidade, porque vídeos, de repente a gente está trabalhando, mas a gente está ali ouvindo. E ouvindo a gente permanece mais informado e continua sendo mais informado. Por isso o intuito deste canal é trazer notícia para você. E uma dessas notícias que venho trazer para vocês nesta tarde é sobre a nova reforma da Previdência, uma PEC que está escondidinha, que faz parte de uma emenda nesta reforma da Previdência, nesta PEC 871, ou a PEC conhecida também como a PEC 6, e vocês vão saber qual o motivo de eu estar aqui passando para vocês esta notícia. Bom, reforma cria trava para a liberação de remédios no SUS. É isto mesmo, mas vamos entender melhor o assunto. O texto original da reforma da Previdência poderá reduzir distribuições de remédios a pacientes da rede pública de saúde obtida como decisão judicial. Exemplo, uma determinada família está com um doente ou com uma pessoa precisando de um medicamento. No SUS não tem esse medicamento, ou às vezes é muito caro, e as pessoas entram na justiça requerendo o direito de o SUS, o Estado, pagar aquele medicamento. Agora, nesta PEC que está escondidinha, nesta emenda que está escondidinha dentro da PEC 6, isso está já levantando opiniões entre alguns especialistas falando já sobre esse assunto. E isso não está sendo comentado na mídia como um todo, porque são poucos canais que eu pesquisei, são poucas informações aqui na plataforma da internet que fala sobre esse assunto. Mas vamos entender melhor. A reforma da Previdência se aprofundar, já acho. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa tarde, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News, um canal feito para que vocês possam ficar informados. Porque o que acontece? O intuito deste canal, a minha intenção é trazer informações, notícias através de vídeos, porque as pessoas não costumam muito a ler, ou na maioria das vezes não tem tempo mesmo de entrar no site ou ficar procurando notícias para que ele possa ficar informado. E na plataforma do YouTube, vídeos com informações importantes tem mais a facilidade de chegar a notícia e a informação mais rápido entre as pessoas. E isto que eu estou trazendo para vocês aqui é um desses motivos, para que vocês possam ficar sabendo do que está acontecendo com a reforma da Previdência, com as emendas que estão sendo colocadas dentro dessa reforma, no escondido, caladinho, e pouca mídia está comentando sobre isso. Se não me engano, acho que só de emenda tem nesta PEC 6, ou a PEC da reforma da Previdência, se não me engano, acho que é 527 emendas. Sendo que quase ninguém sabe do que se trata essas emendas, porque as pessoas não procuram entender, não procuram saber, e de vez em quando é que escapole algumas coisas que as pessoas começam a se estranhar, ficar de olho, e a mídia começa a publicar isso. Uma dessas emendas é a emenda que está sendo comentada já, que a tal trava para a liberação de medicamentos do SUS através de ações
judiciais. Mas vamos entender melhor o assunto. Bom, pessoal, vamos lá. Reforma cria trava para a liberação de remédios no SUS. O texto original da reforma, vocês prestem atenção que é o texto original da reforma, onde muitas emendas são colocadas ali e as pessoas não sabem do que está acontecendo, ou quando for saber, a PEC já foi aprovada, porque as pessoas prestam atenção mais nos pontos maiores e esquece que tem muitos pontos que prejudicam a população brasileira, sim. Mas vamos falar. O texto original da reforma poderá reduzir distribuição de remédios a paciente da rede pública de saúde obtidos com decisões judiciais. A reforma da Previdência, se aprovada com o texto original apresentado pelo presidente, poderá reduzir a distribuição de remédios a pacientes da rede pública de saúde, o SUS, obtido com decisão judicial. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, com novas regras para aposentadoria, exemplo, e pensão, deverá ser limitada à judicialização da saúde. A pressão das sentenças sobre o orçamento dos municípios e estados e União aumenta ano a ano. Esse custo extra desafia o equilíbrio das contas públicas. Apenas em 2018, segundo dados do Ministério da Saúde, foi gasto 1,4 bilhões pela União com medicamentos e tratamentos por determinação da Justiça. A proposta do governo e do Ministério da Economia, Paulo Guedes, altera o parágrafo 5º do artigo 195. Presta atenção para que vocês entendam. Altera o parágrafo 5º do Código 195 da Constituição. O trecho trata do orçamento da Seguridade Social, que abrange a saúde, a previdência assistencial social. Abre aspas. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem a correspondente fonte de custeio total, diz a PEC. Essa parte que fizeram a alteração. A nova redação inclui na Constituição de termos, abre aspas, por ato administrativo, lei ou decisão judicial, fecha aspas. Esse arranjo, segundo especialista, poderá dificultar o acesso a remédios e tratamentos, abre aspas, embora tenha apelido da PEC da Previdência, fecha aspas. O texto abarca a judicialização da saúde, afirma Roberto Dias, o professor de Direito Constitucional da FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Para ele, o trecho é inconstitucional, porém, o relator da reforma na CCJ, da Comissão Constitucional e Justiça da Câmara, Marcelo Freitas, já deu o aval ao texto. Então, esse texto, esta emenda da PEC, do parágrafo 5 do Código 195, já foi lido e já foi dado o ok por este Marcelo Freitas. Ao se dizer que uma decisão judicial não pode ser preferida sem fonte de custeio, está se violando a possibilidade de acesso à justiça
Essa é uma cláusula pétrea que não poderia ser alterada, afirma Dias. A PEC tenta conter o aumento de despesa. Abre aspas. A intenção é louvável, mas não dá para considerar as retiradas violações de direito praticadas pelo próprio poder público. Fecha aspas. Diz o professor de Direito da Previdência da USP. Orione também vê através do acesso à justiça. A PEC traz problema sério, porque impõe restrições aos direitos fundamentais, seja em ação individual, seja em ação coletiva, afirma. Para o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, cabe a um magistrado apenas julgar, interpretar as leis e a Constituição para chegar a uma decisão. Isso é no caso, se a pessoa dá entrada na justiça requerendo medicamentos ou tratamentos, no caso, ele está falando aqui que vai caber a um juiz, um magistrado, interpretar, no caso, julgar aquele caso, caso a caso, para ver se há realmente a necessidade do governo conceder ou medicamento ou tratamento. Exemplo. Abre aspas. Não é papel do juiz entrar em questão orçamentária, alocar recursos ou de alguma maneira definir de onde vão sair os recursos. Fecha aspas. No caso, o juiz ele vai julgar o que está sendo questionado, o custo do medicamento, o tratamento, o tempo de duração, a emergência que será feito ao pedido daquele tratamento, não em si o custo. O juiz ele não pode deferir quanto ao custo do tratamento ou medicamento, é o que ele está dizendo aqui. Diz Mendes, hoje já há leis que obrigam juiz a atentar às consequências de decisões, atentar consequências de decisões. Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, essas normas, no entanto, não se sobrepõem à Constituição, que a PEC visa alterar. Abre aspas novamente. Outra coisa é uma norma ordinária, outra coisa é uma norma constitucional, diz Mendes, em meio a esse impasse. As contas não fecham. Entre 2008 a 2018, a União desembolsou 7 bilhões para a compra de medicamentos e a oferta de tratamentos a crescimento de 1,711% no período de 2008 a 2018. A regra da PEC se estenderá a estados e municípios. Em 2017, o então ministro da Saúde de Michel Temer, Ricardo Barros, estimou em 7 bilhões os gastos dos demais antes da federação com sentenças judiciais. A preocupação do executivo em controlar contas públicas é garantir o orçamento legítimo. Segundo ele, a judicialização é um processo superconcentrador de renda. Um munícipe pode ficar com boa parte do orçamento da saúde, diz o professor Cabral. No entanto, afirma que a saída para esse dilema exige debate. Abre aspas. Para alterar qualquer política pública, tem de conversar com as partes envolvidas e buscar soluções factíveis para todos eles. Fecha aspas, diz o juiz.
Ele ainda levanta dúvidas sobre como o magistrado poderão exercer o controle de gastos públicos. Abre aspas. Um juiz vai ter acesso à questão do orçamento? Como se dará essa interface? Questiona Cabral. Segundo os especialistas em direito, se a regra for aprovada, a execução no dia a dia dependerá da interpretação de cada juiz, que poderá recorrer de outras normas para justificar a concessão de um remédio ou de um tratamento. Ele poderá também, com base na nova redação, negá-lo. Entidades que representam os secretários, municípios, estaduais da saúde de todo o Brasil minimizam os efeitos da PEC. Em nota, o CONASEMES, o Conselho de Secretaria e Município, diz que o texto, abre aspas, é considerado sua redação bastante genérica, não impactará a interpretação judiciária ou do juiz, fecha aspas, e não limitará a judicialização. A tal PEC 195 está atualmente está em debate no CCJ da Câmara. Após análise do colegiado, o texto segue para uma comissão especial. De lá, será encaminhado ao plenário. São necessários 308 votos dos 513 deputados em 2 sessões. A proposta, então, irá para o Senado e são necessários 49 votos e também dos 2 turnos. O governo afirma que um dos gastos, presta atenção, um dos gastos mais expressivos em doenças raras. Dados do Ministério da Saúde mostram que 90% do total gasto para atender sentenças judiciais se refere a remédios para tratamento de doenças raras. Houve também decisões, segundo a pasta, para distribuição de álcool gel, óleo de girassol, protetor solar e shampoo para anticaspa. Sério? Que alguém vai entrar na justiça para pedir isso? O Ministério afirma em nota que a judicialização, abre aspas, tem consumido parte importante do orçamento da União, de estados e de municípios, fecha aspas. Hoje, a pasta cumpre sentenças de 14.785 processos. A maior parte é de medicamentos, 82%. Em seguida vem procedimentos, 10%. Internações, 5%. Insumos, 3%. Com 10 tipos de remédio, a União desembolsou, no ano passado, em 2018, 1,2 bilhão e atendeu a 1.596 pacientes. O Ministério atua desde 2016, em parceria com a CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para fornecer subsídios para juízes sobre a efetividade de clínicas dos medicamentos. Então, pessoal, está aí essa PEC 195, está sendo modificada, já está sendo comentada, estudada, mas, segundo aqui, o ministro já deu aval, já deu tudo ok, e aí está descendo junto com a PEC 6, que é a PEC da nova reforma da Previdência. Então, ações do parágrafo, a mudança no parágrafo 5º do artigo 195, que é a alteração da parte judicial para ter direito à liberação de medicamentos, tratamentos e etc, tá bom? Então, se vocês gostaram desse assunto, deixa aqui o seu joinha. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela atenção aos conteúdos aqui.
E quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar para vocês aqui a fonte que é do site Folha Economia, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima tarde. Um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.